nosso código ele começa depois da declaração das bibliotecas e da função principal, abrindo e fechando, respectivamente, as chaves da função principal. Você percebe que quando eu clico aqui em uma chave, ela mostra a sua correspondente que está fechada ou aberta, respectivamente. Na primeira linha do nosso código, essa linha que está selecionada, nós temos a declaração de que tudo que está dentro da função principal são variáveis e vetores que trabalham com números inteiros. Aqui a gente tem o vetor A com 4 posições, um vetor B, que está dizendo que quantas posições tem, TYM. TYM está também declarado aqui como 4 posições. E o vetor C, TUM, uma posição. Esses dois vetores aqui no nosso exemplo nós não vamos utilizar. E também nós temos 3 variáveis, IJ e AUX, declaradas aqui como inteiro. A primeira parte do nosso algoritmo, ele tem a entrada dos valores. É um loop, esse loop tem 4 fases, é incremental. Ele cresce progressivamente, começando na posição 0 e assim por diante. São 4 posições. Aqui, nós temos um printf e um scanf. O printf, ele pede que seja digitado o valor. Vamos fazer a execução do código que fica mais fácil a visualização. Vamos aqui, copiar, colamos aqui. E aqui a gente vai rodar o nosso código. Digite o primeiro valor crescente. É exatamente aqui. Primeiro valor crescente. Você percebe que essa frase ela tem uma indentação. Exatamente nesse lugar aqui. Essa indentação está sendo produzida por o contrabarra-T. Nosso código tem 2 loops, que são também 2 fases. Uma fase de entrada com um loop de 4 vezes e um loop de saída. Outro for também com uma estrutura semelhante. Sempre que você vê, fique atento. O que está escrito aqui nessa declaração, 3 termos que tem dentro do for. A variável i começa em 0, ela é menor que 4 e ela é incremental. Tá? O contrário de incremental é decremental. Seria assim. Tá? Dentro dessas 4 vezes, ele abastece o vetor A, que está aqui declarado, com 4 números. O printf, como nós já sabemos, ele vai simplesmente dizer, digite o primeiro. Isso aqui faz um encadeamento do vetor. Aqui vai ser primeiro, quando é a vez do primeiro, segundo, quando é a vez do segundo, terceiro e quarto. Então, esse for, ele termina aqui, esse outro for termina aqui. Né? Você tem o for e tem a abertura e o fechamento dele aqui, que é onde ele começa e onde ele termina. Aqui dentro a gente pode colocar mais coisas, que vai ser executado, por exemplo, se eu colocar esse printf, que simplesmente faz a quebra de 2 linhas. Se eu colocar ele dentro de um for que tem 4 vezes aqui embaixo, ele vai executar o que está aqui. Ou, por exemplo, se eu escrevo alguma coisa aqui, ele vai escrever isso por 4 vezes. E o for aqui também tem 4 fases, é incremental, e ele vai imprimir os dados que estão no vetor B. O %d quer dizer que é um valor inteiro que está dentro desse vetor B, e aqui é exatamente a forma como ele faz. Isso aqui a gente realmente precisa memorizar como que é feito. Vetor aqui a gente pode escrever de uma forma melhor. Vamos fazer aqui de uma vez. Vetor, vou escrever ele todo em maiúsculo. Esse algoritmo ele tem entrada e saída. Esse printf aqui está apenas gerando 2 quebras de linha na saída do meu código. Onde está o processamento? Não tem. Nós vamos executar esse algoritmo agora e nós vamos ver como que é o desenvolvimento disso aqui. Então vamos aqui abrir o dev, C++, vamos colar o nosso código aqui, o código está todo aqui. Esse algoritmo vai ser executado agora. Vamos lá, ele está aberto aqui num outro lugar. Vamos agora mais uma vez. Executar, F9, compilar e rodar. Ele fez a leitura dos vetores, fez a alocação das variáveis, elas estão declaradas como inteiras, e agora ele está aqui. Digite o primeiro valor. O scanf, nessa posição aqui, ele vai pegar esse valor que é inteiro e colocar na primeira posição do vetor A. É o que ele irá fazer agora. Eu vou digitar 4 números, propositalmente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você percebe, cada vez que ele escreveu na tela, digite o primeiro valor, digite o segundo, digite o terceiro, digite o quarto, ele estava dentro desse loop aqui de 4 fases. É exatamente por isso que ele pediu por 4 vezes o valor. E o valor que eu dei foi 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Depois, ele vai passar para essa fase aqui agora. Essa fase do segundo loop, o segundo for, que é, por 4 vezes, ele vai imprimir o que está em qual vetor? No vetor B. Mas não é o vetor A que ele está recebendo? Sim, mas nesta linha aqui, nessa linha, ele está fazendo a cópia da posição. O que está na primeira posição de A, ele está fazendo uma cópia para a primeira posição de B. O que está na primeira posição de A, aqui, vai para a primeira posição de B. O que ele está fazendo aqui nessa linha é exatamente tudo o que está vindo no vetor A está caindo para dentro de um segundo vetor chamado B.
é importante que ambos esses vetores tenham as mesmas posições. Se você observar aqui, A tem 4 posições e B tem TYM. Quanto vale TYM? TYM também vale 4. Então, os dois vetores estão de acordo. Para fazer cópia de vetor, eles precisam ter as mesmas posições para que não possa gerar erro no nosso código. Então, tudo que está na posição de A cai dentro da posição de B. Sempre da direita para a esquerda, que é o entendimento que nós precisamos ter de como o código funciona. Vamos executar mais uma vez. Compilar e rodar. Aqui está, digite o valor. 1, 2, 3, 3. Nós chegamos à conclusão de que a única coisa que ele faz é receber valores e imprimir esses valores. Ele recebe os valores e depois mostra onde eles estão, esses valores. Aqui é feita a cópia de um vetor. Os valores estão entrando no vetor A, mas estão saindo no vetor B. Isso também é muito importante. Agora, numa segunda fase do nosso código, depois de pensar que esse código tem só entrada e saída, vamos pensar num processamento. Vamos pensar que esses 4 números que serão inseridos precisam estar ordenados decrescentemente. Como é que eu faço isso? Como eu ordeno 4 números de forma decrescente? Bem, entendendo que há um bloco específico que já faz isso, pronto. Bem, eu tenho ele aqui eu copio, trago para cá, e aqui eu vou colocar ele exatamente depois dessa quebra de linha. Ctrl V. Muito bem. O que vai acontecer na execução do meu código? Eu agora sei que eu tenho um sistema de ordenação. Mas esse sistema de ordenação está colocado após a saída. Então eu estou tendo assim uma entrada, uma saída e um processamento. Eu precisaria de colocar uma espécie de saída aqui depois desse processamento também, para que eu possa saber o que aconteceu após o que foi processado, para ter uma ideia linear de execução, né? Eu vou colocar mais um printf com 2 quebras de linha aqui também, que é importante isso para o alinhamento na tela de execução do algoritmo. Bem, então aqui eu tenho uma entrada com um abastecimento com 4 números no nosso vetor A. Depois esse vetor A é copiado para o vetor B. Depois, em seguida, um segundo for com um loop também de 4 fases com a impressão do vetor B. Em seguida, eu tenho aqui, depois desse printf, um processamento interno que estará alinhando esse vetor de forma decrescente. E aqui está o segredo do alinhamento. Ele é decrescente quando o sinal é menor, comparando a primeira posição do vetor B com a segunda posição do vetor B. I e J representam primeira e segunda posição, respectivamente. TYM é quantas vezes esse loop irá rodar. TYM vale 4 vezes, aqui ele está rodando por 4 vezes. Muito bem. Vamos salvar, selecionar tudo, copiar e vamos chamar o dev C++. Aqui está ele. Vamos aqui colar esse código aqui e vamos executar. Executar, compilar e rodar. E vamos aqui. Eu vou digitar valores repetidos, assim, 1, 2, 2, 5, certo? Eu agora tenho 2 prints, 2 blocos de print aqui na tela. Um com o que eu digitei. Eu digitei 1, 2, 2, 5. E um com um alinhamento decrescente do meu vetor, 5, 2, 2, 1. Isso está, respectivamente, aqui. Exatamente aqui. Ele recebe aqui. Ele printa simplesmente o que recebeu aqui. Aqui ele alinha decrescentemente essa ordem, faz a ordenação decrescente com essa estrutura. E aqui embaixo, o que ele faz? Aqui embaixo ele vai printar na sequência o que está ordenado aqui. Então, ordena e printa a saída. Então, processa e sai. É exatamente isso que ele faz. Se a gente quiser detalhar isso aqui um pouquinho, se eu quiser uma ordenação crescente, eu vou mudar aqui apenas para um título de visualização. Salva. Deixa eu executá-lo. Então a gente seleciona tudo, copia, chama o dev C++. Eu procuro fazer toda a edição num outro software que facilita um pouco a visualização. Agora ele vai ordenar crescentemente. Vamos aqui fechar essa tela, executar com F9 mais uma vez. E aqui está. Digite o primeiro valor, 1952. E aqui a saída está 1952 sem organizar. Depois da organização está o print 1259. Aqui está crescente. Esse tipo de ordenação é importante a gente já saber ele. Especificamente aqui, onde acontece a comparação. Se o que está na posição primeira é maior do que o que está na posição segunda do vetor, acontece a permuta entre os valores. O que está na primeira recebe o que está na segunda. É o que está acontecendo aqui. A cópia é sempre feita assim, da direita para a esquerda. O entendimento da declaração é sempre da direita para a esquerda. Nesse sentido que eu estou selecionando para ficar mais claro, para não ter dúvida. Então é a posição J caindo dentro da posição I. Depois a cópia, que acontece é simplesmente nós entendermos o que ocorre dentro dessa estrutura aqui. O que está na primeira posição vai para uma variável auxiliar, o que está na segunda posição vai para a primeira, o que está na auxiliar vai para a segunda posição. E esse alinhamento e essa organização aqui
é para o alinhamento crescente. Para o decrescente, é simplesmente inverter, pode deixar exatamente como está, que ele faz a ordenação decrescentemente. Agora um fato curioso que eu gostaria de implementar aqui na parte de entrada. Quando a gente coloca o número 1 e o 1 e o 1, eu posso fazer tudo com 1 que ele aceitaria. Para a gente poder impedir que o algoritmo faça a recepção de um valor repetido, a gente teria que criar um segundo loop dentro do primeiro, com essa estrutura que está aqui. E aí a gente vai ver o que acontece agora na execução. Vamos executar, compilar e rodar. Olha o que acontece. Eu vou digitar o 2, o 3 e vou tentar digitar o 3 de novo. 3, 3, 3, 3. A inserção daquele novo código, daquele loop dentro da entrada, ele não deixa que o valor 3 se repita, como você pode perceber. Digite o terceiro valor, digite o terceiro, digite o terceiro, digite o terceiro. Enquanto eu não colocar um valor diferente, como por exemplo 0, olha lá, digite o quarto, 1, muito bem. Aí ele passou. Então esse aqui é o objetivo do nosso código aqui. Então aqui a gente tem essa estrutura que não permite a repetição. O que ela está dizendo? A segunda posição começa em 0, ela é menor do que a primeira e ela é incremental. Se acontecer que a primeira posição for igual à segunda posição, ele decresce, ou seja, ele não avança. Então é esse o amarrio, digamos assim, é essa a condição que ele não sai dela. Essa condição é muito importante também, a gente ter essa estrutura já pronta, para uma situação que a gente precisa, a gente insere ela faz outras coisas, também como um indivíduo que erra uma coisa, se dá a chance para ele refazer de novo a operação dentro dessa condição aqui. Tá? Então, é muito importante isso aqui. Então, resumindo essa nossa consideração sobre esse código, então, nós temos aqui essa entrada, aqui, até aqui. Nós temos aqui essa saída, né? E aqui é a nossa estrutura de processamento, e aqui uma saída de acordo com o que é processado. Aqui sai conforme foi inserido. Aqui sai conforme foi processado. Então, essa é a sequência do nosso código. São estrutura em blocos, né? Um loop com printf chamando as posições dos vetores na tela. Né? Isso aqui é uma estrutura própria de ordenação. Né? Essa ordenação aqui ela é decrescente. O sinal que faz toda a diferença está aqui. E a outra coisa é essa estrutura aqui que não deixa o número repetir dentro do vetor. Ele decrementa até, ele não passa, né? Na verdade, ele está fazendo uma comparação se a primeira posição é igual à segunda, ele não deixa passar. A gente vai fazer a execução desse código, ele já está aqui prontinho para ser executado. Vamos ver exatamente nessa revisão. Digite o primeiro valor, posso digitar 0, tento digitar 0 de 2 vezes, ele não aceita, até que eu digite 2, 4, 6 e pronto. Resolveu 0, 2, 4, 6, conforme foi digitado, 6420 decrescente.